Bom, gente, então assim, dentro dessas atividades aí, tá, que eu estou propondo, que eu entendo que seja importante na preparação de vocês para concursos, para vestibulares, né? Então, a gente vai corrigir aqui algumas dessas atividades aí, mostrar como se faz até para que possa servir de embasamento para vocês, né? Para aquilo que vocês vão buscar. Então, nessa primeira, ele está falando que a desidratação catalítica de álcoois é um dos processos álcoois químicos que vem sendo muito estudado, é, dada a grande relevância de seus produtos na indústria petroquímica. Né? Etileno, propileno, isobutileno estão entre essas substâncias aí formadas, né, com a desidratação dos respectivos álcoois ali. E muito utilizado na produção de plástico, de tinta, de fibra, de borracha, né? Entre tantas coisas, tá? É, esse textinho aqui, tá? É, foi retirado lá do Instituto de Química da Universidade de Brasília, da UNB, tá? Então, de acordo com o texto, os alcenos podem ser obtidos por meio de uma reação de... Bom, a desidratação catalítica, pessoal, que ele fala no texto, quando eu estou desidratando alguma coisa, é sinônimo de eliminar. Então eu estou eliminando quem? Olha só aqui dentro dessa equação aqui, né? Que o que ele fala no texto é isso aqui. Ele está falando do álcool aqui, tá? E esse álcool aqui, a gente está tirando o que dele? A gente está tirando a água. A gente tira uma hidroxila e um hidrogênio desse carbono, tira a água. E aí, para compensar que a gente retirou essa hidroxila, né, e esse hidrogênio desse carbono, a gente faz esse carbono fazer uma ligação dupla com outro carbono. Tá? E aí, essa ligação dupla é a formação, né, do eteno, que é esse cara aqui, tá? Que é um dos principais, é, uma das principais matérias-primas aí na produção de plásticos, tá? O eteno tem essa característica, gente. Então, assim, é importante mencionar aí que esse processo de desidratar, quando eu estou desidratando alguma coisa, eu estou tirando água de alguma coisa. E na química, né, nos processos de classificação de química, de reações químicas, quando a gente retira água de alguma coisa, a gente está eliminando. Então, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, por isso aí a letra B de eliminação. A segunda questão aqui fala que os alcenos, olha, aqui não lembro o que é um alceno, né? Alceno é um hidrocarboneto que tem ligação dupla. Isso é um alceno. Alceno é hidrocarboneto que possui ligação dupla, certo? Então ela está falando assim que os alcenos sofrem reação de adição. Tá bem. Ora, adição, né? Tudo bem, eu estou adicionando então alguma coisa no alceno. Considere a reação do eteno, tá? Ó, Et, dois carbonos. En, ligação dupla entre os carbonos. E um O indica que é um hidrocarboneto. Então, considere a reação do eteno com o ácido clorídrico, que é o HCl, e assinale a alternativa que vai corresponder a isso. Então, essa reação está representada aqui, né, gente? Está representada aqui para nós, ó. C2H4, que é o eteno, tá? Que é essa mesma estrutura aqui, ó. Essa mesma estrutura aqui. Aqui ela está sendo apresentada de um outro modo, né? E aqui eu estou mostrando ela de modo simplificado, né? Ó, dois carbonos C2, quatro hidrogênios, né? Dois hidrogênios aqui mais dois hidrogênios aqui, H4. Então C2H4, tá? É a mesma forma que eu estou ali representando, né? Só que escrevendo a mesma coisa de forma diferente. Então C2H4 mais o HCl, que é o ácido clorídrico,
O que aconteceu? Se eu estou adicionando reações de adição, eu normalmente tenho 2 reagentes e um produto, né? Então estão aqui os 2 reagentes, né? E depois da seta eu tenho ali um produto. O que está acontecendo? Eu estou adicionando um hidrogênio e um cloro ali. E quando eu estou adicionando um hidrogênio e um cloro, eu estou quebrando essa ligação dupla, né? Porque te lembra que o C2H4, que é o eteno, tá? Porque o EN aqui, o EN de ligação dupla. Eu estou quebrando essa ligação dupla e eu estou produzindo algo com somente, né, carbono somente com ligações simples, tá? Então, esse tipo de reação de adição, em geral, ele acontece, né, quando eu tenho 2 reagentes ali, sendo que um deles é um reagente insaturado. O que é algo insaturado? É algo que tem uma ligação dupla, tá? Essa ligação dupla ela é quebrada e a partir aí dessa quebra a gente tem a formação de um novo produto, certo? Então nesse caso a resposta certa seria a letra D de Deus. Essa questão lá do Ceará, de uma universidade lá do Ceará, ok? Vamos aqui ver a outra aqui, né? Então a questão 3 falando que a água é ingerida pelo homem, ela necessariamente. Então, aqui nessa questão 3, né, falando que a água ingerida pelo homem é um dos meios que mais pode veicular organismos patológicos. Então, ao longo da história, a gente sabe que infecções como febre tifoide, cólera, hepatite, leptospirose, tantas outras doenças aí, elas acabam acontecendo através da água, né, causando a desgraça, a morte de tanta gente, né? Então a gente sabe que a água é um negócio assim que pode sim transmitir muita doença. Bom, então lá na década de 70, no entanto, alguns estudos mostraram, né, que o cloro reagindo com substâncias orgânicas naturais presentes na água, como os ácidos úmicos, os fúvicos e a clorofila, formam o triclorometano, também conhecido como clorofórmio, tá? Que é uma substância que pertence à classe dos trialometanos, certo? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, no clorofórmio, tá? Então, considerando as informações dadas e seus conhecimentos, né, escreva a equação balanceada da formação do trialometano, utilizando como um dos reagentes o gás cloro. Então, tá? Se é para a gente pensar em formar o trialometano, se eu vou formar alguma coisa com metano, eu vou necessariamente partir de um reagente, né? Se eu vou formar alguma coisa com metano, eu necessariamente vou partir do metano como reagente. Se é um trialometano, o que quer dizer um trialo? Eu tenho 3 vezes um halogênio. O cloro é um halogênio e o texto ali que ele estava falando, ele estava referindo-se ao cloro. Então, eu posso colocar aqui, né, o gás cloro, o Cl2. E aí o que vai estar acontecendo aqui? Aquela substituição, né, aquela substituição de 3 hidrogênios do metano, né? Vocês podem ver que o metano ficou só com um hidrogênio, né? Eu substituí 3 hidrogênios do metano por 3 átomos de cloro. E aí eu formei, então, o trialometano, tá? Formei o trialometano mais o HCl aqui, que seria, né, necessariamente o ácido clorídrico na forma gasosa, tá? Então, são condições que podem acontecer esse tipo de reação. Então, a reação entre o alcano de menor massa molar que a gente tem, qual é o alcano? O que é um alcano? Alcano, hidrocarboneto que só faz ligação simples.
O alcano de menor massa molar que a gente tem, ele é o metano, ele é o CH4. Então, classifique a reação de acordo com os critérios estudados até aqui e justifique, né? Então a gente já acabou falando antes ali que é uma reação de substituição, né? Pois a gente tem ali a troca dos átomos de hidrogênio, né? E pelos átomos de cloro. Ó. Sai o hidrogênio e entra cloro, né? 3 átomos de cloro aqui aparecem ligados agora a esse carbono que é proveniente do metano, tá? A questão 4, né, falando sobre uma das grandes aplicações do bromo, né, o elemento químico bromo, até a parte dos anos 70 foi a síntese do 1,2 dibromoetano. Olha ali como é que isso vai acontecer. Então ele pede aqui, né, ele diz assim, a equação que representa a síntese mencionada do 1,2 dibromoetano é essa equação aqui, tá? E aí ele pergunta assim pra gente, né? Ele coloca ali, né? O reagente X e a síntese do 1,2 de bromo etano podem ser classificados como? Gente, quando eu estou falando em síntese, tá? Sintetizar alguma coisa é eu pegar, né, e fazer a união de duas ou mais substâncias para formar uma só. Então, reações de síntese são sinônimos aí nesse caso, tá? De reação de adição, desde que ocorra, né, necessariamente a quebra de uma ligação dupla. Então, para a gente ter uma reação de adição, a gente adicionar uma coisa à outra, tá? A um reagente ao outro, eu preciso ter a quebra de uma ligação dupla. Então, o que a gente está mostrando aqui, né? Um reagente X, e ele justamente pergunta que reagente X poderia ser esse? Ora, se eu vou estar formando isso aqui, estou circulando agora aqui, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um bromo aqui e um bromo aqui. Então eu tenho 2 átomos de bromo ali, não tem? O que estaria faltando aqui? O que poderia ser X, né? Para que eu colocando 2 átomos de bromo, eu forme isso aqui. É isso que ele está me perguntando. Que reagente é esse? Né? Eu tenho esse produto aqui. Para eu chegar nesse produto, eu usei 2 átomos de bromo. Pois é, ele tem 2 átomos de bromo. Estão aqui os 2 átomos de bromo. E o que tem mais aqui? Então, se eu excluir aqui, né, esses átomos de bromo, tá? Eu vou chegar nesse meu elemento X aqui, que é o que eu queria saber, né? Efetivamente, o que tinha ali, tá? Então, vai ser um alceno. Por que vai ser um alceno? Vai ser um alceno porque daí tu vai dizer assim, tá, Ronaldo, mas se eu tirar os bromos dali, como é que o carbono vai fazer 4 ligações? Pois é, ele vai fazer uma dupla entre os carbonos. Então, o que eu tinha antes ali? Eu tinha essa condição aqui, ó. Os 2 carbonos fazendo uma ligação dupla entre eles e seus respectivos, né, hidrogênios, tá? Era isso que eu tinha antes aqui. E aí, quando eu junto, né, esse é o meu X aqui. E hidrocarboneto, né, carbono e hidrogênio, que tem uma ligação dupla, eu chamo de alceno, tá? Então, era isso que o meu elemento X era. Aí quando eu junto o bromo nele, vai quebrar a ligação dupla, e quando quebra a ligação dupla, eu tenho então a reação de adição, quebra a ligação dupla e aí forma esse produto aqui que está circulado, que é 1,2 dibromo etano. Tá? Esse processo já hoje um pouco fora de moda, mas é importante nós entendermos aqui o mecanismo, entender que principalmente quem vai fazer vestibular na URGS, pelo menos 2 questões de química da prova do vestibular vão estar falando sobre reações orgânicas. Pelo menos 2 questões
é certo, tá? Então é importante a gente estar atento a isso